No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, o capítulo é o 15, que foi o texto escolhido para nós no aniversário da igreja e para o ano de 2023, não é? Com um tema dentro do contexto dos textos bíblicos escolhidos, renovo ou renovação, não é, baseado no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 a 3, é o que nós vamos ler, mas o que nós vamos trabalhar o ano todo é o capítulo 15 de João. Quem tem sua Bíblia, abra o Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Amém, queridos? Amém. Falar desse assunto, irmãos, sobre videira verdadeira, sobre agricultura, sobre vinha, sobre uvas, me fez ler um pouquinho mais. E nas minhas pesquisas, eu descobri que em Israel não existia vinha. No meio do povo de Israel não existiam uvas. E Israel conheceu as uvas, as vinhas, no Egito. E Deus associa o cultivo da vinha à própria nação de Israel, como diz o Salmo 80, versículo 8 ao 16. Vamos ler? Salmo 80, versículo 8 ao 16. Deus dizendo para a nação de Israel, e a epígrafe do Salmo 80 é renovo. Que interessante, não? Renovo. E até então, quando a gente começa a estudar a palavra e entender o porquê de Jesus dizer que ele era videira e o pai é o agricultor. E nós achávamos, ou muitos acham, que essa era uma expressão nova usada por Jesus. Não. Não era. Porque Deus usou essa mesma expressão quando trouxe a nação de Israel do Egito, depois de 430 anos como escravos na terra do Egito. Deus tira o povo do Egito e chama aquele povo que ele tirou de, vamos lá, Salmo 80, verso 8. Trouxestes uma videira do Egito, expulsaste as nações e aplanastes, dispuseste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste cercas, de sorte que a vidimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam do campo. Ó Deus dos exércitos, volta, e nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Vinha que tu protegestes, vinha que tu plantastes a
tua mão direita. O sarmento que para ti fortalecestes está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então Deus trata Israel como sua vinha. E dentro do tratar de Deus com Israel como sua vinha, o profeta Isaías, dirigido por Deus pelo seu Espírito Santo, ele diz que esta vinha que Deus trouxe, e que aqui ela pede a Deus que a guarde, que a proteja, que a livre daqueles que a cercam, do javali que estragava as suas raízes e tiravam os seus danos, que impedia que ela produzisse. No capítulo 10 do livro do profeta Isaías, capítulo 5, se não me falha a memória, capítulo 5, olha aí, capítulo 5, versículo 1 em diante. Isaías, capítulo 5, versículo 1 em diante. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas ela deu uvas bravas. Uvas bravas quer dizer uvas murchas, amargas, sem sabor, sem gosto, sem condições de processá-la para se tornar vinho. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Deus dizendo, julgai vocês, entre eu e vocês que são minha vinha. O que mais se pode fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? O que é que eu posso fazer mais por vocês que eu ainda não tenha feito? Deus está dizendo para o povo de Israel. E como esperando eu que desse uvas boas, venho a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o meu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sanchada, mas crescerá nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darem ordem que não derramem chuva sobre ela. Deus traz a nação de Israel do Egito, chama ela de sua vinha. Deus poderia chamar de outras plantas, como também há uma planta, uma árvore, que Deus compara essa árvore com Israel, a oliveira. Mas Deus começa chamando Israel de vinha. Por que de vinha? É uma das frutas mais difíceis de se plantar e de se cuidar, porque ela demora para produzir. Além disso, é muito sensível. Quando ele diz, tirarei a sua sebe. Sebe era a cerca que protegia a vinha. Quando ele diz no texto aqui, que ele fala da torre, todos os homens, donos de propriedades e terrenos que plantavam uvas, eles criavam torres.
Em cima dessas torres, eles colocavam um tipo de sentinela para olhar toda a vinha, para prestar atenção à vinha, para que a vinha não fosse saqueada pelas raposas, pelos javalis, que derrubavam suas cercas, entravam em suas covas, tiravam suas raízes, e elas assim morriam ou não produziam. Deus já, desde a escolha do seu povo, porque não foi Israel que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu a Israel. Como nós estamos aqui estudando durante a semana, durante alguns meses já, sobre o livro do profeta Ezequiel, quando Deus estava tratando com o seu povo por causa dos seus inúmeros pecados contumazes, que não se arrependiam, que não sentiam desejo de servir a Deus, mas que por qualquer coisa, escute bem, qualquer coisa era motivo de abandonar a Deus. E Deus chama Israel de uma criança que foi abandonada, ensanguentada, com um cordão umbilical ainda. E ele diz: quem passava por ti não te olhava, quem te via não te queria, eu todavia quando te vi te amei, eu te peguei, eu cortei o teu cordão umbilical, eu te banhei do teu sangue, eu te acolhi. Porém, quando tu cresceste e criaste seios e o teu cabelo ficou longo, eu casei-me contigo. Contudo, tu me traíste, tu te prostituíste. Todos que passavam, tu acenava para eles. Não era eles que procuravam Israel, mas é Israel que procurava outros deuses. Qualquer um que passava, tu acenava, tu convidava, tu chamava para te prostituires com ele. E assim tu foste infiel a mim. Tu não foste agradecida, tu não te lembraste de onde eu te tirei, o que eu fiz, o zelo que tive, o trabalho que tive, o amor que tive, o zelo que eu tive por você. Contudo, você escolheu me trair com qualquer um. Deus falando para a nação de Israel. E vocês viram aqui nos textos bíblicos que mesmo Deus tendo tratado a Israel como uma vinha, com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho, com muita dedicação, com muita proteção, porque quando Deus tira Israel do Egito, durante a noite, uma coluna de fogo para aquecer e os livrar das peçonhas do deserto. E durante o dia, para que não adoecessem ou não morressem escaldados pela temperatura do sol, que aquecia a areia do deserto. Deus colocava uma nuvem para os guardar. Quando sentiam sede, não tinha água encanada, não tinha rio por perto, mas Deus fazia sair água da pedra, água da rocha. Quando não tinha maná do céu, quando eles rejeitavam o que vinha de cima, Deus ainda misericordiosamente trazia do mar, em vez de peixe, trazia codornas que chegavam até eles. E Deus os sustentava. As suas sandálias não se romperam, as suas roupas não se rasgaram por 40 anos. As crianças que saíram do Egito com a mesma roupa entraram em Canaã. Como pode ser isso? Eu não sei, eu sei que a roupa cresceu. Não, a roupa esticou, a roupa não envelheceu, a roupa não rasgou, porque Deus o sustentou. Porém, quando a nação entra na terra que emana leite
uma terra farta, uma terra abençoada. Quando a nação de Israel, que foi resgatada, que foi tratada, que foi amada, que foi cuidada, que deveria, olha, escuta bem, deveria reconhecer toda a bondade de Deus, não reconheceu. Quando Israel entra na terra da promessa, na terra da bênção, na terra do descanso, na realização, no recebimento da promessa, em vez de Israel ser grato a Deus, voltar-se a Deus, Israel acomoda-se com aquilo que Deus lhe trouxe. Oi, irmãos, quantas vezes nas nossas aflições, quando nós estamos perturbados e aflitos, nós vamos a Deus, pedir socorro a Deus, pedir milagre a Deus, pedir misericórdia a Deus, pedir cura a Deus, pedir porta aberta a Deus, pedir o pão, pedir a roupa, pedir a saúde, pedir tanta coisa. E quando a gente alcança, a gente não quer nem mais saber. Se esquece do compromisso, se esquece da responsabilidade, se esquece do empenho que se deve ter em Deus e no reino de Deus. Eu não vou fazer porque eu não quero. Eu não vou fazer porque eu não sinto vontade. A Bíblia não manda você sentir vontade, a Bíblia manda você sentir gratidão. Aleluia. Gratidão. E quando o povo entra na terra do Egito, ou entra na terra de Canaã, depois de tanto cuidado, o povo agora se empenha com a bênção. Qual é a bênção? A terra. Deus deu a terra, vou cuidar da terra, vou. Mas eu não posso me prender à terra. Eu tenho que me prender ao Deus que me deu a terra. Eu não posso me prender à bênção. Eu tenho que me prender ao Deus que abençoa. Eu não posso me prender a tudo que Ele me traz, mas eu preciso me prender a Ele que me traz tudo. Aleluia. Eu preciso estar focado nele. Servir a Ele. E dentro desse contexto, o assunto que nós iremos trazer hoje, se você quiser anotar, fica à vontade. O assunto é: o tratar de Deus conosco é necessário, pois Ele visa o nosso bem-estar. E dentro do assunto, temos um tema. O tratar de Deus nos traz a renovação. Aleluia. Porque mesmo que nós, olha, mesmo que eu, se vive errado, melou, mesmo que eu seja infiel, diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2:13, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Porque Deus não mente. Deus não se engana. Lembre-se, irmãos, salvação de Deus é incondicional, é para todos os homens. Bênção de Deus é condicional. A bênção de Deus, ela é condicional. Como assim, pastor? Deixa eu trazer um exemplo para o nosso dia a dia. Quando a gente passa o dia, durante o dia, quando a gente se levanta, corre, vai para o trabalho, vai lá lutar, vai ganhar o pão de cada dia. No momento que a gente sai do nosso lar, da nossa casa, onde a gente tem a água geladinha, a comida fresquinha, o aconchego do ambiente, o calor do ambiente, o descanso que aquele ambiente nos traz, a gente é exposto ao perigo e a tantas outras coisas. E quando finda-se o horário da labuta, o horário do trabalho, que a gente retorna para casa, a gente retorna cansado, sujo, com fome e cansado. Quando a gente chega em casa,
a gente recebe o carinho daqueles que estão ao nosso lado. Depois daquela atenção devida, a gente toma um banho para tirar a sujeira do dia. Depois, a gente senta e se farta com uma boa comida. Não é? Se farta mesmo. Não é, Bebeto? Se farta mesmo. E depois de se fartar com uma boa comida, uma boa alimentação, vem então aí o processo de renovação. Você começa a sentir as forças voltarem. Você começa a sentir o seu corpo relaxar. Você começa a se sentir sonolento. E ali, você adormece nos braços do seu lar. E no outro dia, você está renovado para um novo dia. Um novo dia de conquistas. Um novo dia de bênçãos. Jesus, ele tem o mesmo pensamento e visão de seu Pai e reflete isso em si mesmo. Quando o evangelista João, no capítulo 15 que nós lemos, e o versículo 1 afirma, Jesus diz: eu sou a videira, e meu Pai é o agricultor. Observe que ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele não diz: eu sou a videira apenas, eu sou a videira verdadeira. O interessante é que Jesus, como homem que estava aqui neste mundo, porque ele se fez carne, habitou entre nós, como diz João 1,14, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele tomou a nossa forma e ele se tornou videira verdadeira, para que através dele nós, que éramos os jambuzeiros, fôssemos enxertados, porque nós não éramos vinha. Jesus era a vinha verdadeira de Deus. Por quê? Porque ele era judeu. A salvação veio primeiro para os judeus, depois para os gregos, os gentios que somos nós. Então ele diz: eu sou a videira, vós sois dos ramos. E como videira de Deus, Jesus permitiu-se dar fruto. Fruto. E esse fruto de Jesus, ele é refletido nos seus discípulos. Cristo se apresenta como uma videira e ensina que, para haver fruto aceitável a Deus, devemos permanecer em íntima relação com Ele. Para se ter íntima relação com Jesus, precisa estar em intimidade. Intimidade fala de profundidade de relacionamento. Eu quero Jesus, mas eu só dou a Jesus a chave da porta da sala. Eu não quero que Jesus entre no meu quarto. Eu não quero que Jesus entre no meu banheiro, na minha cozinha. Não quero. Eu só quero Jesus na sala. Você vai ter Jesus na sua sala. Você vai servir a ele o café, o lanche, o jantar, mas ele nunca poderá deitar ao teu lado, estar ao teu lado, porque ele será apenas um visitante da sala de estar, não será um morador da tua casa. Eis que estou à porta. Olha, olha a preposição, se alguém ouvir
Porque muitos estão ouvindo, mas não estão se importando com a voz de Jesus. E imagine, irmãos, que quem tinha colocado Jesus para fora foi a igreja. A igreja da Sé colocou Jesus para fora e ele disse: eu estou batendo. Você deixa eu entrar em sua vida? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. Porque tem muita gente ouvindo a voz, mas está fechando a porta para ele não entrar. Tem muita gente ouvindo o Evangelho, a palavra, mas está dizendo não para o Evangelho, não para Cristo. E o interessante é que este capítulo 15, ele se divide em 3 partes. E eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse detalhe. Este capítulo ele divide-se em 3 partes. Dos versículos 1 ao versículo 8, existe uma palavra-chave. E a palavra-chave é permanecer. Do versículo 1 ao versículo 8 é permanecer. Vamos ver? Vamos ler? A partir do versículo 4. A gente leu até o 3? Olha o que ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu, esse dá muito fruto, porque sem mim, se alguém permanecer em mim, será, se alguém não permanecer em mim, será a semelhança do ramo e secará, e o apanham e o lançam no fogo e o queimam. Verso 7: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que vos quiserdes e vos será feito. Eita, se permanecer. Se você permanecer nele, em intimidade com ele, em comunhão com ele, em vida com ele, tudo que você pedir, você vai ter. Quem está dizendo é Silvio? Quem está dizendo? Jesus está dizendo. Se você estiver em mim, fidedignamente ligado em mim, intimamente ligado em mim, você vai ter tudo que você quiser nesta vida. Verso 8: nisto é glorificado em que deis muito, e assim vos tornareis meus discípulos. Observe que a primeira palavra é permanecer. Agora, quem permanece nele, desenvolve, tem uma característica que não tem em nenhum outro lugar do planeta. Verso 9: como o Pai me amou, também eu vos permanecei no meu amor. Eita. Quem está ligado a Jesus, ama. Quem está ligado a Jesus, sente amor. Quem está ligado em Jesus, vive o amor. Quem está ligado em Jesus, pratica amor. Verso 10: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha agora a palavra permanecer junta com amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que
o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus. Vós sois meus, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de... Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia. Olha, agora começou a terceira parte. Primeiro é pé. Segundo é, porque quem permanece em Jesus e tem amor de Jesus é odiado pelo mundo. Mas pai, olha, depois que eu fui ser crente, todo mundo da rua ficou com raiva de mim. O problema dele. Isso é sinal que você está no caminho certo. Sabe por quê, irmãos? Escuta, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Você não vive mais para o mundo, você vive para ele. E quem vive nele aborrece o mundo. Por quê? Porque o mundo não suporta Jesus. Não suporta. Jesus disse: se você saúda somente quem saúda você, o que é que você está fazendo? Os fariseus fazem a mesma coisa. Se você trata bem somente quem lhe trata bem, os fariseus, o mundo faz a mesma coisa. Mas Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a do mundo, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Forte, isso é muito forte, irmão. Não adianta, irmãos. Escuta aí, ó. Isso aqui, essas paredes vai ficar. A igreja não é o templo físico. A igreja somos nós. A palavra eclesia, ou eclésia, palavra que vem do grego, é ajuntamento santo, ajuntamento solene, a assembleia reunida. Não é composta de uma pessoa, mas de um conjunto coletivo, de um número de pessoas. A pessoa diz assim: eu sou crente de casa. Não é! É verdade. Glória a Deus. Não é! Vai falando, Jeová. Não tem como. Porque o trabalhar de Deus é que a gente viva como um povo. Deus não tirou José do Egito. Deus tirou Israel do Egito. Aleluia. Você está entendendo? Deus não foi lá salvar José porque José é o filho amado de Jacó. Não. Deus tirou a nação inteira. É o povo. O apóstolo Pedro diz: e vós sois a nação santa. 2:9 de 1 Pedro. O povo eleito, o povo zeloso, que foi lavado, remido no sangue de Jesus, para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a terceira parte desse capítulo, a palavra-chave é aborrecer. Se o mundo vos odeia, versículo 18, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhis, por isso o mundo vos odeia. Não se preocupe com quem odeia você. Não. Fulano não gosta de mim. Quem está doendo é eu, não é você. Porque quem vive de ódio é que está doente. Ele não gosta de mim, eu não
Se você vier pela Manuel Silva, você vem lá da rua Maria Digna, passa pela rua do Machado, entra na rua Manuel Silva, entra na São Joaquim do Mundo e chega na IBMA. Se você vier lá da rua Auriflama, descer, passa ali pela Avenida Beberibe, entra ali na rua Coronel Humano de Sena, desce pela jornalista José Campelo Júnior, vira aqui à esquerda, chega na IBMA. Mas não chega no céu, irmão. Qualquer caminho, se você vier lá pela rua da Regeneração, entra ali na rua jornalista, vem pra cá. Se você vier lá, eu digo adeus embora, como é o nome? Mangabeira, Rua Santel, vem andando por ali, ó. Chega aqui na IBMA. Vir ao templo não é vir à igreja. Vir ao templo é reunião da igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que sente raiva quando alguém chama ele para a igreja. Eita, Jeová, vai falando, vai falando. Vamos para a igreja. O que eu vou fazer na igreja? Todo dia? Eu seguro a boca. O que eu vou fazer na igreja? O que você vai fazer na igreja? Tanta coisa se faz na casa do Senhor. Eu não planejei nada, irmão, do que eu estou dizendo. Se está saindo, é porque você está precisando ouvir. Não está aqui no escrito, eu posso dar para você ler. Glória a Deus. Qualquer das ruas, das avenidas que você pegar, pode sair na rua São Joaquim do Monte, mas não sai no céu. No céu só tem uma rua: Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo. Aleluia. Só tem essa. Não se preocupe com quem odeia. Com quem lhe odeia. Se preocupe com você, eu preciso amar. Tem gente que eu não perdoo. O que você me fez é imperdoável. Quem vai morrer é você. Você perdoa não é porque a pessoa merece. Você perdoa porque você se ama, você precisa. Glória. Aleluia. Glória. É você que precisa de perdão. Meu Deus. Glória a Deus. Ela não presta, ela é ruim, não vale nada. Você também não vale nada. Quem lhe dá valor é Jesus, que morreu por todos nós. Ninguém aqui prestava. Somos todos jambuzeiros enxertados da videira. Glória a Deus, é verdade. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não é o fato de eu ser o pastor da igreja que eu sou melhor, não. Jesus disse que eu sou o menor de todos. Menor. Denominações religiosas em que ninguém tem acesso a nada nem a ninguém. É uma escravidão. É um jugo. É uma escravidão religiosa. Jesus te oferece vida eterna, salvação. E as pessoas, o interessante, irmãos, é a pessoa escolher ir para o inferno. Pastor, eu não acredito no inferno. É o seu direito. Agora, quando chegar lá, não tem como voltar no inferno. Tudo bem. Você não acredita, eu respeito sua opinião. Agora, lembre-se, depois que chegar lá, não tem volta. Não adianta chamar pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, por Jesus, que ele não vai atender. A oportunidade é agora. É já. E quando Jesus fala de fruto, para que o vosso fruto permaneça, não é necessariamente almas convertidas por nosso testemunho. É a natureza e valor da videira manifesta nas varas. É o valor de Cristo manifesto em nossa vida. Estava ontem à noite estudando uma aula em áudio
E eu falando e eu anotando. E hoje eu compartilhava com Rose, com Jorge e com Dalva. E nessa aula de história fundamentada em escatologia, o professor dizia o seguinte, que o Evangelho vai morrer. Isso é uma linguagem simbólica, que o Evangelho, a palavra de Deus, não morre. Passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Mas ele falava no sentido da situação em que se encontra o mundo e os cristãos e os supostos cristãos. E ele trazia a historicidade do Evangelho. Europa e África do Norte e América do Norte foi os continentes que mais espalharam o Evangelho pelo mundo. Para o Brasil vieram os suecos, os batistas, Gunnar Wingre e Daniel Berg trazer o Evangelho de Jesus. Samuel Nilsson também, Eurico Bernstein e tantos outros missionários que vieram da Europa, Suécia, Estados Unidos, que vieram para aqui para trazer o Evangelho de Jesus Cristo. Eram países fervorosos, poderosos, prósperos. Hoje, pasmem vocês, o único país que ainda tem uma vela, não é uma chama, é uma vela acesa, é o Brasil. E Satanás está lutando com todas as forças para apagar esta vela. E esta aula, irmãos, que eu tive ontem, ele falou baseado em dados, não foi de 30, 40 anos atrás, não, são dados atuais. Do século XX para o século XXI, de 35% de cristãos que havia no mundo, perdemos 3%. Isso são milhões e milhões de pessoas que abandonaram a fé em Cristo. De 76% dos cristãos que existem na Europa, 50% só são cristãos na boca. São dados. E ele diz, mas por que você se diz cristão? Porque eu nasci em um lar onde meu pai e minha mãe eram crentes. Fui criado na igreja, mas eu não quero saber da igreja. Mas eu me considero cristão porque eu acredito em Cristo. Simplesmente. Templos enormes viraram hoje bares, clubes sociais, casa de jogos. O Evangelho está morrendo na Europa. E o pior, está se espalhando pelo mundo. O Brasil ainda é o último país que ainda mantém a velinha com a chama. É uma vela, mas está acesa. E tudo isso, irmãos, nós estamos vendo acontecer. A igreja de Laodiceia, que muita gente lê lá no livro do Apocalipse, lá no capítulo 3, fala da igreja de Laodiceia e da igreja de Filadélfia, a igreja do amor. O remanescente que permanece, que sofre, mas que consegue vencer entre trancos e barrancos. E a igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha tudo materialmente falando. Uma igreja rica financeiramente. Uma igreja que tinha condições de fazer muito mais pelo Evangelho, pelos missionários, pelos líderes, pelas crianças. Mas ela escolheu se vender ao sistema. E nós temos visto isso hoje. Pastores
a palavra de Deus, usando os púlpitos que deveriam ser usados para o ensino bíblico original e puro, relativizando a palavra. Relativizando a palavra. Você sabia que Jesus não multiplicou pães, nem peixes? Como assim Jesus não multiplicou pães e peixes? Observe que quando aquele garoto apresentou os pães e os peixes, os outros começaram a desenterrar aquilo que eles não queriam contribuir. Aí Jesus traz aquela palavra àqueles que estavam ali e eles se desprendem e começam a dividir o pão e o peixe. Jesus não multiplicou o pão e peixe, foi o povo que fez. Misericórdia. Está repreendido. Estão procurando igrejas que lhes são agradáveis. Olha, que lhes são agradáveis, igrejas humanistas. Eu vou para aquela igreja ali porque naquela igreja eu ganho cesta básica todo mês. Eu vou para aquela igreja ali porque ela tem um trabalho de ação social muito bom. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a igreja não deve fazer? Não deve fazer, sim. Mas muito mais acima do que assistencialismo humano, tem que ter o assistencialismo espiritual. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. Aleluia! Glória a Deus! É dever das igrejas, do cristão, cuidar dos mais necessitados. Mas nós não podemos pegar o culto, fazer do culto um culto humanista, onde o homem é o centro. Um culto antropocêntrico. Eu vou me congregar naquela igreja, porque naquela igreja a gente tem consulta médica grátis, a gente recebe medicamento grátis, a gente recebe cesta básica e tudo mais, tudo que é de bom, materialmente falando, recebe. E a palavra? E a doutrina? Não, aqui a gente não pode mais pregar sobre pecado, sobre santificação, sobre arrependimento. Isso é muito forte. Isso não deve. As pessoas têm que viver à vontade. Quantas pessoas que estão sentados em templos suntuosos, lotados, mas uma vida de pecado, uma vida improdutiva, uma vida de mentira, de engano, de prostituição, de adultério, de traição, de mentira. Não adianta eu estar aqui se eu não tiver vida com Deus nesse lugar. Não foi feito para mentiroso. É verdade. Ó, gente, se limpa pela palavra. Vós já estás limpo pela palavra. No capítulo 6 desse mesmo livro, Jesus foi procurado por uma multidão 3 vezes maior no dia seguinte. Jesus alimentou 5.000 homens e mulheres, e fora as crianças. No outro dia tinha um triplo de pessoas à procura de Jesus. Isso está lá no capítulo 6 do Evangelho de João. E Jesus diz: vocês estão à minha procura não pela palavra que eu vos tenho pregado, mas pelo pão que tem enchido o vosso ventre e tem matado a vossa fome. Aí Jesus diz: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, isso não tem parte comigo. 15.000 pessoas, irmãos, que estavam atrás, 15.000 pessoas foram embora, só ficaram os 12. O que Jesus diz aqui no capítulo 15, verso 16? Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Eu fui atrás de vocês, lá na praia da Galileia, peguei, vem cá Pedro, vem cá André. Eu fui lá e peguei, eu escolhi a dedo. Jesus escolheu
um mentiroso, um ladrão que era Judas. Isso mostra que ele não faz acepção. Escolheu o impedista, o zelote. Vem cá. E ele deixou, viu? Não continuou não, ele deixou. O zelote, deixou de ser zelote. Vem cá. É verdade. Chamou João, o brabo, o violento, e tornou ele no discípulo do amor. Aquele que quando Jesus estava lá, falando, pregando, olha o que é que João fazia. Ele se aproximava de Jesus. Aquele homem bravo, violento, precisava da palavra e do amor. Pedro, o inseguro, o falastrão, o precipitado, que traiu Jesus. Jesus sabia, mas Jesus não desistiu de você, mesmo que você tenha todos os seus defeitos. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Deixa eu dizer uma coisa, às vezes é você mesmo que desiste de você. Falando. Eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo. Glória a Jesus. Eu sou assim mesmo. Ninguém me quer, ninguém me compreende, eu não consigo ser outra pessoa. Consegue. Deixa a palavra entrar. Glória a Deus! Deixa a palavra entrar para tu ver. Glória a Deus. Irmãos, eu era uma sopa de brocha, uma cocada de sal. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus! Alguém toma sopa de brocha aqui? Serve para alguma coisa? Serve? Ninguém quer. Um cuscuz de farelo ensopado com leite de avelói. Misericórdia. Jesus foi lá e pegou. Aleluia! E olha, irmãos, que eu só ouvi uma vez. Amém. E entendi. E o senhor sentiu vontade de ser crente? Senti não. Um pingo de vontade não senti. Não, eu só vou ser crente quando Jesus tocar no meu coração. Você vai para o inferno e ele não vai tocar no seu coração. É verdade. A Bíblia diz que quando nós estamos ministrando a palavra, o Logos de Deus, é o Espírito Santo falando ao homem. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz: não sejais como aqueles do deserto, que resistiram a Moisés e pereceram no deserto, porque não quiseram ouvir a palavra da boca de Moisés. Pereceram. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, Deus falando com o povo. Amém! Palavra de Deus sendo falada, é Deus falando com o povo. As pessoas estão procurando uma igreja mais próxima da sua casa. Uma igreja que tenha muita assistência, mas que não toque no seu pecado. Eu quero Jesus, mas eu não quero deixar outra. Eu quero Jesus, mas esse negócio de deixar a cerveja fica difícil. Eu quero Jesus, irmão, mas eu não consigo deixar de tomar a minha pinga. Misericórdia! Eu quero Jesus, mas eu não quero deixar a minha maconha. Misericórdia! Repreende! Eu quero Jesus, mas olha, eu não deixo de dar aquela minha paqueradazinha, aqueles olharezinhos. A minha mulher não está vendo, mas Ele está vendo! Aleluia! Glória a Deus! Quem pode se esconder dos olhos dele? Me diga, quem pode? Ninguém pode. Os olhos do Senhor
Louvado seja Deus. E aquela mentirinha que você disse para sua mulher? E não foi assim. E a mentirinha que você inventa para o seu marido? E aquela mentira para sua mãe, para o seu pai? Falando, Jeová. Falando. Aleluia. Não está no script. Deus é bom, Ele é poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. É mesmo. Irmão, sabe o que é isso hoje aqui? É aquela tesourinha de poda. Glória a Deus. Você já viu podando Eita, uma vinícola glória. como é? Glória a Deus. Ela sempre fica suspensa, né? Aí o agricultor, o pai, aí chega aquele que é o dono da videira, Jesus, não é? O dono, a videira é ele. Nós somos os ramos. Aí o dono chega e diz: aqui está seco. Aleluia. Isso aqui também. Tem tudo. Isso aqui está morto. Aí começa a podar, começa a cortar. Aquela coisa que estava bem frondosa, todo mundo achando que estava abalando. Era tudo coisa morta. Isso é cortando tudo. Eita, Senhor. Não tem gente que está vivendo no mundo de aparência, né? Anda bonito, lindo, cheiroso, perfumado, sepulcaiado, podre. Vive de aparência, gente que vive só de Facebook. Está lá no shopping comendo no Burger King. Vai pro ginásio. Aí bota lá para todo mundo pensar. Irmão, a gente pensar que é alguma coisa. Isso não é vida não, isso é vegetação. Vida em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu sou ter rede social nenhum e nem quero ter. Eu tinha o Facebook, fechei. Tá entendendo aquilo? Só tem o YouTube, o canal do YouTube, por causa das aulas da Bíblia, para estar lá, para quem quiser aprender. Está lá o canal do YouTube. Pronto. Glória a Não Deus. ganho R$1 do YouTube. Não ganho nada para fazer isso, porque o meu interesse é que a palavra de Deus seja conhecida, que a pessoa se santifique, aprenda. Isso é, Aleluia. quem gosta de parar e ouvir, né? Glória a Deus. Porque tem gente que gosta, não. Ah, eu não vou para aquela igreja, não. Aquela igreja que a gente vai não recebe nada. Você não vem aqui para receber, não, meu filho. Você vem aqui para trazer. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que você não vem para receber nada. Você vem aqui para trazer. E é, pastor. É, a Bíblia ensina assim. Essas igrejas que tem, vamos fazer a campanha de não sei o que, dos 7 dias, do 15 dias, do 30 dias, do Gideão, de não sei quem, que as portas vão se abrir. Não, a Bíblia não ensina isso não. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisa eu dou. Aleluia. Glória a Deus. Acabou! Estou te dizendo alguma coisa. Jesus diz: fecha a porta, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e teu pai que te vê, secretamente te recompensa. Acabou-se. Aleluia. Acabou! Campanha do 7 dias, do 14, do 21. Não existe isso, irmão. Isso é invenção dos homens. Ah, irmão, olha, a minha igreja tem essa campanha, eu fui, foi uma benção. Isso não está na Bíblia, pelo amor de Deus. A gente tem que se voltar para a palavra, para o que a Bíblia diz, para o que Jesus disse. Aleluia. Venha, traga a sua oferta especial, vem da sua casa e deposita aqui. Não, a Bíblia não manda fazer isso. Ser fiel no Deus. A Bíblia diz: seja fiel no dízimo e nas ofertas. Aí você traz o seu dízimo, você recebe 10%, é de Jesus. E as ofertas alçadas, dou para a casa do Senhor. Ponto final. E o que é mais, pastor? Se tiver alguma atividade extra, como a Bíblia ensina, e for solicitada, você pega o melhor que você tem. Está aqui, para a casa do Senhor.
como foi feito com Davi quando foi construir o templo. E chamou Davi todo Israel. Vamos fazer a casa do Senhor. E um trouxe ouro, outro trouxe pedra preciosa, outro trouxe prata, outro doou dinheiro. O outro disse, olha, eu sou dono de tanta, toma madeira para construir a casa do Senhor. Foi tanta da bênção. Nossa, mano. Aleluia. Como é que você vai fazer? Olha, a gente vai fazer a campanha da libertação. A campanha do toque no altar. A campanha de toque nisso. Toque em Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem isso na Bíblia. E o povo inventa. E o pior é que as pessoas, sabe, as pessoas caem porque estão desesperadas só por bênção. Vai falando, Jeová. Mas não quer Jesus. Não quer mudança. Não quer lutar contra o pecado. Pastor, é tão difícil, meu filho. É tão difícil Jesus deixar. Mas se você quiser, você deixa. É só dizer não. Você não aprende a dizer não para você. Dá uma vontade, pastor. Dá um quinturão, dá um calor, dá uma agonia. Sente calor, sente quinturão, essa agonia, sai de pé. Dá o joelho. Eu me lembro quando me converti, 15 aninhos de idade, novinho. Mais cercado, mais perseguido que tudo. Quando o demônio vinha, curioso, não enviava as da língua. Eu digo, eu vou me vingar. Sabe o que eu fazia, irmão? Sabe qual era a minha vingança? Você chuta aí. Joelho. O que é que você fazia? Era 2 dias sem comer e sem beber, orando. Eu digo, você morre, seu miserável. Quem era o miserável? Era eu. Fogo na carne. Era 2 dias sem comer e sem beber água, orando. De joelho. Eu te mato triste. Quem vai viver é Jesus, não é eu não. É Jesus que vai reinar. E tome fogo nela. E estou aqui, faz 37 anos. Nunca. Jesus, eu vou desistir. Jesus, eu vou passar. Não dá não, esse negócio é muito difícil. Não. Eita, glória. Eu quero ser crente, mas não quero, irmãos, dizer não. A carne diz, pede, tu ora. Vem! E como eu disse a semana passada, irmãos, a tentação não é o que você ganha com ela, é o que você perde. Você tem momentos de satisfação, de realização, você vai ser chamado de um cara na terra, mas no céu você é chamado de tolo, de louco, de idiota. Eu quero ser conhecido no céu. Na terra não faço nenhuma questão de ser conhecido, nem ser famoso. É tanto que eu não quero rede social de jeito nenhum. Só se um dia houver uma necessidade extrema. Quanto mais eu ficar menos conhecido, para mim é melhor. E se eu ficar conhecido, eu quero ser conhecido. Olha, tu conhece o pastor Silvio? Conheço. Como é que é o pastor Silvio? O pastor Silvio é assim, é assim, é assim. Ele é muito chato. Mas por que ele é chato? Porque ele só quer conversar pela Bíblia. Não, tá bom, eu me conformo, estou ouvindo assim. Aleluia. Então eu me lembro como hoje eu fui dar uma palestra na igreja, lá de Rio Doce, 4ª etapa. Uma igreja grande. Aí dei a palestra. Primeira vez que eu tinha sido escalado para quando eu era da outra denominação. Terminou, todo mundo abençoado. Foi abençoado pela palavra. Irmão Silvio, quando é que o senhor vai voltar aqui? Eu disse, só quando o pastor me escalar. Porque eu não posso deixar a minha para vir abençoar a sua. Eu tenho o meu quartel lá certo. Tá. Acharam ruim? Foram lá na central. Pastor, vai ter um aniversário disso. A gente quer o diácono Silvio para dar os estudos dos eventos. Mas por que você quer o diácono Silvio para dar os eventos? Eu posso mandar irmão fulano, não sei o que. Não, a gente quer o diácono Silvio. Mas por quê? O que ele fez? Nada, ele só foi ensinar a Bíblia. Mas aí tem um irmão que eu posso mandar que vai dar uns gritinhos, uns pulinhos, fazer um negócio. Não, a gente quer o diácono Silvio. Aí fica agora. Não, também não estava mais ele. Tiraram da escala. 1 ano e 8 meses. Misericórdia. Não sei por que o senhor está sendo escalado. Eu não sei. Mesmo que eu sabia, né? Alguma coisa. Misericórdia. Por quê? Porque não adianta, irmão. Pular, falar língua estranha é muito bom. Se eu pudesse, eu falar de manhã até de noite. Que é uma coisa gostosa demais. Eita, só quem fala que sabe. Ai, glória! É muito bom.
Aleluia. Me fala em mistério. Quem é batizado com o Espírito Santo com fogo é uma coisa gostosa. Queria eu que todo mundo aqui fosse batizado com o Espírito Santo. Não Aleluia. é? Mas dons espirituais sem a direção da palavra é infrutífero. 14 de 1 Coríntios. Ordem e decência no uso dos dons. Faça-se tudo com ordem e decência. 14:40 de 1 Coríntios. Então, eu quero a bênção de Deus, mas não quero ser podado. Corta aqui. Eita, Jesus, isso é tão ruim. Eu gosto tanto disso. Eu gosto tanto de fazer aquilo. Mas Jesus gosta? Não. Então deixa. Mas é muito difícil. Ore. Ore. Irmãos, eu nunca vi Deus não atender a súplica de um pecador arrependido que queira mudança. Está lá escrito: 2 homens subiram ao templo. Olha o fariseu. Senhor, eu não sou como esse pecador aí do meu lado. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho. E eu não ando desta forma. Veja como ele está vestido. E o pecador lá: Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou um pecador, eu preciso da tua graça, da tua ajuda. E a Bíblia diz: Jesus pergunta: quem foi que Deus ouviu? O outro que dizia: eu faço isso e aquilo. Eu dou meu dízimo e minha oferta. Eu jejuo 3 vezes por semana. Mas o pecador: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero acertar. Eu estou aqui arrependido, me dá graça, me dá força, eu quero mudança. A Bíblia diz: antes ele dá a maior graça. Eu não vou adiante mais não. Aleluia. Porque se eu for falar, eu já até fechei aqui. Deixa pro resto do ano todinho. A gente vai ter o ano todo em 2023 para falar no capítulo 15 de João. Aleluia. Sexta-feira tem mais lá na casa de Ovídia. Cadê a Ovídia? A Ovídia tá ali. Sexta-feira a pregadora cheia vai estar lá, ó, detonando o inferno em nome de Jesus. Amém? Terça-feira aqui, à noite, continua. Dentro de outro contexto, mas continua a mensagem. Pastora Rosa vai estar falando aqui sobre saúde mental. Não perca, terça-feira às 7 da noite. Não deixe de vir. Quinta-feira no ciclo de oração. Vai ser fogo também, venha-se embora. Quem é a mensageira de quinta, Jorge? Ah, vai ser irmão Jorge que vai estar quinta-feira aqui, ó. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus hoje? Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus hoje, para caminhar no caminho da salvação, no caminho da vida eterna? A porta está aberta. Pastor, eu tenho minha religião. Não estou chamando você para aceitar a religião, estou chamando você para aceitar Jesus, o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, que morreu e ressuscitou e está à destra do Pai. Quem está à destra do Pai é Jesus. Não é Silvio, não é Eric, não é Rose, não é Antônio, não é Maria, não é Joaquim, não é Pedro. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Alguém quer hoje entregar sua vida a Jesus? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém, queridos? Domingo teremos o nosso encerramento aqui. Estará aqui no vocal, que virá de fora cantar aqui conosco. E teremos um pregador que não é eu, será outro. Não é? Será outro pregador. Outro mensageiro. Então cheguem cedo em nome de Jesus. O culto começa de 6. Não chegue de 7. Chegue de 6. Ah, pastor, eu estou trabalhando, vou largar de 7 horas. Venha-se embora. Isso é justificado, porque o papai do céu está vendo. Mas se você pode chegar cedo e não chega, aí é negligência. Venha-se embora. Amém? Amém. Sábado, queridos irmãos. Sábado.